A paz de Deus, irmãos amados, começando aqui mais um vídeo com a graça e a misericórdia do nosso bom Deus. A palavra de hoje que o Senhor traz se encontra no livro de Jeremias, capítulo 13. O título diz: O cativeiro é representado por um cinto de linho. Glória a Deus. Vamos à leitura com a ajuda de Deus. Assim me disse o Senhor: vai e compra um cinto de linho e põe sobre os seus lombos, mas não o metas na água. Eu comprei um cinto conforme a palavra do Senhor e pus sobre os meus lombos. Então veio a palavra do Senhor a mim pela segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste e trazei sobre os teus lombos, e levanta-te e vai ao Eufrates. Esconde ali na fenda de uma rocha. E fui e escondi junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu, pois, que no cabo de muitos dias que me disse o Senhor: levanta-te e vai ao Eufrates, e toma dali o cinto que te ordenei que escondeste ali. Fui a Eufrates e cavei e tomei o cinto do lugar onde havia escondido. Eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras e que caminha segundo o propósito do seu coração e anda após os deuses alheios para servi-los, inclina-se diante deles e será tal como este cinto que para nada presta. Glória a Deus por essa palavra. Então, meus amados, essa palavra o Senhor trouxe a Jeremias para que ele viesse comparar a casa de Israel com esse cinto de linho, né? E por que o Senhor fez essa comparação? Porque o povo estava caminhando, né, pelos seus próprios caminhos, tomando as suas próprias decisões, sendo guiado pelo seu coração malvado, né? Porque nossas obras, meus amados, ela é baseada no que está no nosso coração. Esse povo tinha se afastado da presença de Deus, né? Estava alimentando seu coração de coisas impuras, de coisas incertas, de coisas que não provia de Deus, né? De tudo que era ruim. Então suas obras se tornaram más. Por isso que a palavra de Deus fala que sobre tudo que a gente tem que guardar, temos que guardar o nosso coração no Senhor, porque dele procede as saídas da vida. O Senhor, meus amados, ele tem um cuidado e um zelo por nós desde o início, né? Desde a criação de Adão e Eva, que o Senhor falou, né, que de todas as árvores eles podiam comer, exceto de uma. E eles foram desobedientes à palavra de Deus. Então nós vemos o cuidado de Deus sobre nossa vida desde o princípio. Mas o homem em si nem sempre quer dar ouvido à voz do Senhor. Prefere caminhar pelos seus próprios caminhos, tomar suas próprias decisões, achando que está certo, que vai ser bom. E às vezes lá na frente se frustram com alguma coisa que fez lá atrás, que gera uma consequência lá na frente, e muitas vezes culpam até Deus, né? Como muitos aqui na Bíblia. Tinha muitos que começavam a desobedecer à voz de Deus e começavam a passar por tribulações, por males, e aí se revoltavam com Deus, dizia que Deus não estava vendo eles, que Deus não amava mais eles e aquela coisa toda. Sendo que muitas situações que a gente passa na vida é gerado das nossas próprias decisões, das nossas escolhas. Porque o desejo que o Senhor tem para cada um de nós é um futuro de paz, é um futuro de prosperidade. E abrimos mão de tudo isso quando passamos a não ouvir mais a voz de Deus, e sim ouvir o nosso coração. E sabemos que o nosso coração ele também é enganoso. Eu tenho um testemunho, tenho dois. Eu encontrei com um irmão essa semana que ele é pastor na igreja. Ele é pastor na igreja e ele estava para tomar uma decisão importante na vida dele. E ele simplesmente tomou e não foi buscar a palavra de Deus, né? Sendo que ele é pregador da palavra. Olha como é até hilário isso, né? Ele prega a palavra, mas quando se tratou da vida dele, ele não foi buscar a Deus uma direção, uma confirmação. Ele simplesmente agiu pela emoção do coração dele e tomou aquela decisão. E ele disse que até hoje se arrependeu de ter tomado essa decisão, que desde que tomou aquela decisão só tem passado perrengue, luta após luta e parece que não tem fim. Então, esse foi um testemunho do irmão que eu encontrei, do pastor da igreja que eu frequento essa semana. E
Eu também tenho, da minha parte também aconteceu isso uma vez. E o pior ainda, o pior, eu sei que todos nós somos falhos e errantes, mas é por essa experiência própria que eu tive que eu aconselho, meus amados. Não tome nenhuma decisão sem consultar a Deus. E se o Senhor lhe trouxer alguma confirmação, alguma palavra, siga. Não faça como eu. Eu vou contar o meu testemunho agora. Eu estava para tomar uma decisão, era de comprar uma casa. Nisso apareceu uma mulher, né, com a conversa lá toda, que você achava que estava tudo em ordem, né? Que era só dar a entrada e estava tudo caminhado. Que foi o que a gente fez, eu e meu esposo, né? A gente deu esse valor para ela da entrada e só aquilo enrolando. Só que antes disso, eu fiquei, Senhor, será que é do seu agrado de eu dar entrada nessa casa e tal? Porque tudo que a gente acha que é bom, que a gente deseja, né? Quando vem uma oportunidade, a gente quer logo agarrar, achando às vezes a gente que é de Deus e às vezes não é. Porque o inimigo, ele tenta você na sua fraqueza, no seu ponto fraco. Igual ele fez com Jesus lá no deserto. Jesus passou o quê? 40 dias em jejum. Então o inimigo, ele viu o quê? Que Jesus, como ele estava em carne também, ele poderia estar com fome. Então ele foi o quê? Mandar Jesus transformar as pedras em pães. Ele queria ali tentar Jesus usando a própria palavra de Deus. Então a mesma coisa o inimigo faz com nós, meus amados. Quando ele vê que você está com um sonho grande, que você tem vontade de alcançar alguma coisa, ele às vezes se usa daquilo ali para fazer você achar que aquilo é de Deus, sendo que não é. E foi assim que aconteceu comigo. Eu estava com um desejo muito grande de comprar uma casa própria, né? Ter minha casinha, meu lugarzinho, como eu acredito que todos nós temos esse desejo, né? E nisso apareceu essa oportunidade, uma mulher, né, dizendo que tinha que dar uma entrada lá de um valor e que aí a casa ia sair, que ia estar tudo certo, a papelada e aquela coisa tal. Só que nisso, aquela emoção bateu forte no meu coração, como no coração do meu esposo também. Só que desde pequena, que eu sempre tive isso comigo, de todas as decisões importantes que eu ia fazer, eu buscar a palavra de Deus para poder seguir, né, com a decisão. E foi o que eu fiz. Eu fui buscar a palavra de Deus. Sabe o que o Senhor me trouxe? Lamentação. Que eu ia me lamentar se eu desse entrada nessa casa. Só que nisso eu fiquei pensando, não, eu acho que isso talvez não seja de Deus. Eu quero enganar a mim mesmo. Porque o Senhor Deus sabe que eu tenho um desejo de ter minha casa própria. Então, se essa é a oportunidade, eu acredito que isso não seja de Deus. E nisso eu disse, eu acho que eu vou dar entrada, mesmo assim. E eu acredito que isso não é de Deus. E nisso eu fiquei. Eu tinha pedido a confirmação em todas as vezes, meus amados, que eu pedi a confirmação de Deus sobre alguma coisa. O Senhor sempre me trouxe. Nunca me deixou sem resposta. E nesse dia, como eu queria muito, que era um desejo que estava no meu coração, eu resolvi seguir o meu coração e não ouvir a voz de Deus. Por isso que a palavra de Deus fala que o coração é enganoso. Então, o que foi que eu fiz? Eu dei a entrada na casa com meu esposo. Meus amados, depois desse dia, pronto. A mulher começou a enrolar os papéis e aquela coisa toda, dizendo que nada que ia demorar a sair. E foi pedindo tempo e mais tempo e mais tempo. Eu só sei que isso durou, ia para 2 anos já. Durou 1 ano e alguma coisa nessa enrolada. Para a gente poder receber esse valor de volta, porque a mulher não queria pagar. E com aquela coisa toda, eu dizendo, meu Deus do céu, olha, foi uma confusão. Mas assim, no final de tudo, o Senhor usou de misericórdia e a gente recebeu o valor de volta. Mas tipo, foi uma dor de cabeça tremenda. Para você ver, meus amados, as consequências que às vezes a gente sofre na vida por não ouvir a voz de Deus, por seguir a nossa própria vontade, né? Agir pela emoção. Que a Bíblia fala muito, né? Pra gente não agir pela emoção, né? Buscar sempre a guia de Deus em todas as situações, todas as decisões que você for tomar, buscar sempre a guia de Deus. E aqui era um povo, meus amados, na Bíblia, que não estava mais ouvindo a voz do Senhor. Então o Senhor, ele comparou nesse povo com esse cinto de linho que para nada prestava. Eu fico imaginando o nível de espiritualidade que as pessoas chegaram, né?
para Deus comparar eles como esse cinto de linho podre. Porque, meus amados, o Senhor fala que a porta do céu está aberta para cada um de nós, né? Cheio de ricas bênçãos. E fala, né, que aquele que bate, a porta se abre, o que pede, recebe, o que busca, encontra. Então, meus amados, o que o Senhor traz para nós é que possamos dar ouvido mais à voz dele, né? Ser mais atento à voz do Senhor. Para que assim, todas as decisões que a gente tomar, todos os caminhos, possam ser dirigidos por nosso Deus, né? Que a luz da palavra seja a nossa guia, como a palavra de Deus fala, né? Lâmpada para os pés e luz para os caminhos, é a minha palavra, o Senhor diz. Então que assim sejamos, que possamos sempre caminhar pela guia da palavra, para que assim a gente venha viver todos os sonhos e propósitos que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. E que são muitos, tenho certeza, que o Senhor venha falar ainda mais ao coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.